Bom dia, amada igreja. Vamos dar reinício, aos nossos estudos dos 4 temas unificadores da Bíblia. Vamos fazer uma oração para começar. Ó Deus, Deus maravilhoso, Deus de toda graça e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia de congregar, dia de podermos estar junto com os irmãos em comunhão, em adoração a Ti, Senhor. E também recebendo o maná que o Senhor nos dá através da Tua palavra, o verdadeiro alimento que desce do céu para nós. Por isso tudo nós te agradecemos e pedimos que o Teu Espírito nos conduza em tudo, que o Senhor dê graça ao Rodrigo, Senhor, também na entrega da mensagem logo mais, que ele seja fiel a Ti e à igreja, como também a mim, Senhor, eu preciso da Tua graça também, para poder ser fiel aos meus irmãos. Ó Deus, assim pedimos, com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Irmãos, nós chegamos aí à 16ª aula. Eu gostaria de fazer só uma breve correção aqui. Eu tenho falado nas aulas anteriores, se você acompanhar os 4 temas, você vai ver que eu estou falando uma numeração de aulas que eu estava dentro do meu curso que eu já tinha feito há uns anos atrás. Mas agora a gente reformulou, acrescentou mais algumas coisas, então houve uma alteração nos números de aula. Nós estamos, na verdade, na 16ª, tá bom? Você vai ouvir na anterior que eu falei que era a 7ª aula, mas não é. Nós já temos 16 aulas, que foram dadas, e você encontra tudo isso lá na nossa página no YouTube da ICCG, ok? Então vamos lá, vamos a essa 16ª aula, ainda dentro do tema redenção. Lembram-se os 4 temas unificadores da Bíblia? Quais são? Começa com criação, depois queda, redenção e consumação ou glorificação, Então 4 temas: criação, queda, redenção e consumação. São os 4 temas da Bíblia. Ela fala sobre isso, ok? O que nós já vimos? Nós aprendemos na última aula que sobre eclesiologia, na segunda parte, falamos 2 vezes sobre eclesiologia. Na última parte, nós falamos que a igreja protege e propaga o evangelho das seguintes formas. Primeiro, através de uma liderança plural, comissionada por Deus e bíblica. Aí tem os textos que você pode acompanhar depois. Tá bom? Então, primeiramente uma liderança que equipa os santos para a obra da expressão da glória de Deus através de uma vida santa no mundo. Isso nós vimos também, se você lembrar, nós vimos também na aula passada sobre 1 Timóteo 3. Terminando o capítulo 3, nós aprendemos que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Coluna como aquela que expressa a glória para fora, a coluna que expõe a verdade da palavra de Deus através da vida dos membros da igreja. E baluarte, ela é a estrutura. A igreja detém, ela protege a verdade bíblica. A igreja tem essa função, ok? Então, primeiro, uma liderança que, em segundo lugar, prepara os eleitos, Então, através da pregação fiel e do testemunho de vida dos membros da igreja, lá em Efésios 3:10 e Efésios 3:18-19, você vê isso. É pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida, pelos membros da igreja, não é só pela liderança. A liderança equipa, E falamos sobre doutrinação, que não é o que a igreja faz, mas a igreja traz libertação que o evangelho, ou seja, a verdade, dá à igreja. Vimos esses textos aí que falam sobre a libertação que o evangelho nos dá. O evangelho nos abre os olhos do homem e da mulher para a verdade, Isso não é doutrinação, isso é libertar, é fazer com que nós hoje possamos ver a verdade. É isso que a verdade faz. E por fim, nós vimos que o objetivo de Deus, Deus Pai, é que seus filhos possam impactar sua geração, pregando e vivendo sua verdade, ou seja, as escrituras sagradas. Nós somos luz do mundo, nós somos chamados para expressarmos as glórias de Cristo ao mundo, ok? Vamos lá, avançando. Hoje eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, e o texto base será esse, Tito 2, nós vamos trabalhar bastante esse texto. Tito 2, de 11 a 14, abra sua Bíblia comigo, Tito 2, de 11 a 14, eu vou ler. O texto diz assim: porquanto
a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Até aqui. Então aqui a gente vai perceber o tema aí, a maioria das Bíblias tem um tema, né? O tema aqui são os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Algumas considerações aqui, antes da gente começar a estudar sobre a pedagogia da graça, a graça que ensina. Eu queria fazer 3 colocações iniciais aqui. Primeiro, a vida pura é resultado de doutrina pura. A teologia é mãe da ética. E onde a doutrina é ignorada, torcida ou adulterada, não pode haver santidade. A graça aplica a redenção de forma geral. A graça que usa, que educa, que é a pedagoga que ensina o crente, ela usa as escrituras de forma pura, de forma transparente, de forma verdadeira, leal às escrituras, sem distorcer, sem ignorar a doutrina, sem adulterar a doutrina, que somente isso pode produzir a santidade. Então a graça que educa, ela utiliza a palavra de Deus. Ela utiliza a palavra de Deus tanto para salvar como para transformar. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, em primeiro lugar, ela age, a graça age, né, tanto na redenção quanto na santificação. A redenção que eu disse aqui de forma geral, a redenção plena, é quando nós estivermos à plenitude da estatura de Cristo. E a graça vai nos levar até lá. Só que nós estamos ainda sendo trabalhados por ela através da palavra de Deus, da doutrina. Segundo ponto, só uma vida transformada pela graça pode experimentar relacionamentos transformados. Todos os relacionamentos que Paulo orienta nos versículos 1 a 10 só foram restaurados após Deus ter concedido corações transformados aos crentes. Se você analisar o capítulo 2 de Tito, ele diz assim, que em primeiro lugar ele fala que os homens idosos devem viver de tal forma, as mulheres idosas devem viver de tal forma, as mulheres jovens de tal forma, os moços de tal forma, os servos de tal forma, até o versículo 10, ele vai falar de algumas classes de pessoas que estão experimentando uma vida verdadeira, uma transformação de vida. Mas isso não pode acontecer sem que antes a graça salve essa pessoa. Não há transformação de vida sem regeneração, sem um nascimento, um novo nascimento, sem a pessoa receber vida. O morto não pode viver em santidade se ele continuar morto. Então, aqui Paulo está mostrando que a graça, ela só vai transformar depois que ela salvar. E esses relacionamentos que podem ser saudáveis, só vão ser saudáveis dentro da atmosfera de crentes, dentro de pessoas realmente salvas. Por exemplo, vamos falar do jugo desigual. O jugo desigual é algo condenado pela palavra de Deus. Por quê? Porque como é que uma pessoa, um crente, pode viver com um descrente, sendo que um tem um alvo de vida, uma proposta de vida, e o outro tem outra, totalmente oposta. Um ama o Senhor e quer servir ao Senhor, e o outro não quer Deus de forma nenhuma. Como que eles podem ter um relacionamento saudável? Não dá. Então a graça, ela opera dessa forma, né? Nos relacionamentos entre crentes, né? Em terceiro lugar,
Uma igreja saudável está fundamentada na doutrina e não em experiências. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, comigo aconteceu assim, assim, assado, então todo mundo tem que experimentar a mesma coisa que eu experimentei. Não. Aqui nós ensinamos doutrina bíblica, nós não ensinamos experiências humanas. Pode haver experiências que confirmem a palavra de Deus? Pode. Deus pode fazer alguma coisa na vida de alguém, servir de testemunho, mas aquilo que Deus fez naquela pessoa, não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, com todos os membros de uma igreja. Então tome cuidado com experiências, a gente tem que tomar cuidado. Então a igreja, ela é fundamentada na doutrina. A verdadeira igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, onde é que está aqui? Anda no fundamento sólido de verdades absolutas, ok? Onde não há lugar para o relativismo ou a pluralidade de ideias. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não está funcionando. Tá? Oh, parou. Acho que é a pilha. Obrigado, irmão. Então, a igreja, ela não vive. Eu mudei aqui, foi sem querer, deixa eu voltar aqui agora. Como é que volta? Onde que volta aqui? Rodrigo, você me ajuda aqui, Rodrigo? Computador novo. Voltar no slide anterior aqui. Você volta para mim, por favor. Onde que é? Estou falando daqueles três. Aí, tá bom. Então, eu estava falando que a igreja de Cristo, a verdadeira, ela anda no fundamento sólido, obrigado meu irmão, das escrituras. Ou seja, não há pluralidade de ideias. Eu penso de um jeito, o outro pensa de outro. Tudo isso a gente faz um apanhado, como se fosse uma colcha de retalhos, e vamos fazer uma unidade aqui. Não. Nós estamos presos numa única unidade, numa única verdade absoluta, ela não é relativa, ela é absoluta, que é a palavra de Deus. E o Espírito Santo está guiando a igreja na verdade, na palavra de Deus, pela palavra de Deus, para que a igreja pratique as boas obras que agradam a Deus. Esse é o objetivo da verdade que o Espírito Santo está fazendo dentro da igreja. Essa é a pedagogia da graça, é o que a graça faz no crente. Antes de entrar mais profundamente na pedagogia da graça, eu queria falar sobre a epifania da graça. O que é epifania? Epifania é a manifestação, a apresentação. Então, nesse texto que nós estamos aqui, em Tito 2, de 11 a 14, nós vemos aqui que há duas manifestações. Nesse texto, Paulo nos ensina que nós hoje, ou desde o tempo da primeira manifestação de Cristo. Qual foi a primeira manifestação de Cristo? Quando ele se encarnou, né? E Deus se fez presente de forma física, inclusive no meio do seu povo, através do Filho. Então essa foi a primeira grande manifestação da graça de Deus, quando Cristo veio, né? Paulo diz no versículo 11 que essa manifestação, ela veio e se manifestou de forma salvadora. Cristo veio a primeira vez para se manifestar de forma salvadora. Viram no versículo 11? A primeira manifestação da graça, aqui a graça significa a presença de Deus, ou Cristo. Cristo é manifestação de Deus, é a epifania de Deus. Então, essa primeira epifania, né, foi quando Cristo veio. No versículo 13, Paulo diz que nós estamos aguardando a bendita esperança e outra vez a palavra, manifestação, agora da glória, do Cristo glorioso. O Cristo que veio para salvar, agora ele vai se manifestar de forma gloriosa. Quando? No futuro, nós não sabemos. Mas entre o versículo 11 e o versículo 13, tem o versículo 12, muito bem. Entre o 11 e o 13 temos o 12. O 12 fala do presente. Se o versículo 11 fala do passado, a graça se manifestou, passado. Versículo 13, aguardando
a outra manifestação de Cristo, que é futuro, ok? Concordam comigo? Tempo futuro. Existe o presente, olha o 12: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, né? De forma santa, justa e piedosa. Então, nós estamos entre o já e o ainda não, do versículo 11 e versículo 13. Versículo 11, já, Cristo já se manifestou, né? Versículo 13, ainda não, ele ainda não se manifestou. Nós estamos no meio entre esses dois pontos do tempo da manifestação de Cristo, né? Então, a palavra manifestação, ou manifestou e manifestação, no grego epifaino ou epifaneia, significa a vinda, ou aparição, ou aparecimento, ou seja, veio à luz, alvoreceu. Então, manifestar é isso, é vir, é se fazer presente. Deus, vamos recapitular uma coisa aqui. Deus, a graça de Deus sempre esteve presente com seu povo desde quando? Me ajudem. Sempre. Desde sempre. Desde o coração de Deus, no coração de Deus, desde a eternidade passada, ele sempre foi gracioso com seu povo. Seu plano, ainda que não estivesse consumado pela criação, ele teve esse desejo no seu coração. E ele se manifestou de maneira graciosa para Adão e Eva no jardim. Quando eles pecaram e Deus matou um animal, e pelo sangue do animal ele purificou o pecado de Adão e de sua esposa. Ali foi a manifestação de uma forma presente, apesar de não ser uma manifestação completa, mas foi uma manifestação. E você vê a redenção de Gênesis até Cristo chegar, até o tempo dos 400 anos de silêncio. Você vê a manifestação da graça de Deus em todo esse tempo, através dos animais no tabernáculo, através do perdão, através do livro de Juízes. Você vê o perdão de Deus ali. A redenção sempre esteve presente com o povo de Deus, sempre. A graça sempre esteve presente. Só que a maior de todas as manifestações da graça de Deus foi a encarnação do Filho. A manifestação maior da graça de Deus foi Jesus Cristo, quando ele veio, né? Então essa foi a maior manifestação. É o que já aconteceu. Já houve uma manifestação da graça na salvação, e isso lá em Cristo, né? Isso já aconteceu. Mas haverá uma manifestação da glória de Cristo, no versículo 13, você vê isso, que é o ainda não, né? Então, nesse ínterim aqui, ó, nesse parágrafo aqui, olha, nesse ínterim, ou seja, nesse meio tempo, entre o já e o ainda não, a graça que já se manifestou salvadora, agora está preparando os eleitos para uma nova vida santa, adornada, enquanto aguardam a aparição gloriosa do noivo Jesus. Enquanto nós aguardamos essa manifestação que ainda não aconteceu, a graça está preparando a noiva de Cristo para Ele mesmo. Versículo 10b, quando Paulo termina de falar aos servos como eles devem se comportar, e se eles se comportarem bem como servos, como empregados dos seus patrões, diz no finalzinho do versículo 10, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Se a gente pegar emprestado essa ideia de Paulo, do versículo 10, ele está dizendo que esse é o alvo de Deus. Quando nós somos fiéis à doutrina, obedientes à palavra de Deus, nos santificando, aprendendo da graça, pela manifestação da graça, pela epifania da graça, pela pedagogia da graça, nós vamos adornar a doutrina, nós vamos enfeitar a doutrina, não é? Esse termo aqui, ornarem, vem do termo grego cosmeo,
que é o que nós conhecemos como cosmético, né? E deu origem à palavra cosmético, aquilo que transforma, embeleza as nossas amadas, não é? Aquele cosmético que faz com que as nossas amadas esposas fiquem ainda, como se fosse possível, né? Fique ainda mais bonita ainda, não é? Se apresenta mais bonita. É essa a ideia de Paulo aqui. Usar adornos, né? Ataviar-se, vestir-se bem, preparar-se, embelezar-se. Isso é ornar a doutrina. É isso que a graça está fazendo. Abra comigo rapidamente em Apocalipse 19, versículos 6 a 8, eu vou ler. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, presta atenção agora, olha, cuja esposa, quem é essa esposa? A igreja, cuja esposa a si mesma, quem ornou a esposa? Aqui diz, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Quem ataviou a igreja? Ela mesma ataviou-se. Fala da responsabilidade dos santos. Ela mesma ataviou-se. Mas presta atenção no versículo 8. Pois lhe foi dado, foi concedido. Quem concedeu vestir-se de santidade, ou seja, de linho finíssimo, resplandecente e puro? Quem deu isso para ela? Jesus Cristo, o noivo, através da salvação, da redenção e do preparo que ele concedeu a ela, não é? Da santificação através da sua graça. Jesus concedeu que ela fosse santa, pura, se vestisse de santidade. Linho finíssimo fala de santidade. E ele termina dizendo: porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, ou seja, é uma vida de santidade, de pureza. Então a graça de Deus foi concedida para a igreja, para que ela pegasse essa graça, aplicasse nela mesma. Cada membro de igreja se santifica. Cada membro de igreja se santifica. Pode falar, Rafa. Sim. Amém. A noiva já se preparou. É isso. Somos nós. Nós nos preparamos, queridos. Nós não estamos sentados aqui no banco de igreja só para ouvir sermão, para acariciar nosso coração, a nossa alma, voltar para casa dando risada. Não, nós vamos pegar essas verdades que a igreja nos ensina e aplicá-las em nossas vidas, para que nós possamos nos santificar, nos preparar para aquele dia, o dia das bodas do Cordeiro. Isso vai acontecer. É uma promessa do versículo 13. Ele diz que essa manifestação acontecerá. Nós estamos aguardando essa manifestação do nosso amado noivo. Enquanto isso, nós estamos nos preparando, né? Então, perceberam aí nesses versículos de Apocalipse? Então, essa é a realidade da igreja. Voltando lá em Tito 2. Vamos avançar um pouquinho agora, falando da pedagogia rapidamente. A pedagogia da graça, nós vemos aqui. Como é que ela faz isso? Lá no versículo 12. Vamos meditar no versículo 12 agora. O versículo 12 nos mostra que antes, perceberam aqui, ó, antes de ser, o crente precisa deixar de ser. Antes de ser, ele precisa deixar de ser. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso é uma lei da física. Não tem nada a ver com Bíblia. Mas a gente pode tirar mais ou menos alguma
alguma lição disso. Não há como você ser santo vivendo em pecado. Não há como você estar adornado para receber o noivo em linho finíssimo, se você continua na sua velha natureza, guiado pelas suas paixões mundanas. Então ele fala, versículo 12, vamos lá, olha o versículo 12, educando-nos. A palavra educando-nos significa esse ensino. Eu vou falar isso aqui mais para frente, mas avançando um pouquinho, ele diz assim, para que renegadas, a graça está levando a gente a renegar a impiedade e as paixões mundanas. Em primeiro lugar, deixar de ser. Aqui ele fala de arrependimento. Renegar aqui é arrependimento. O que significa a palavra arrependimento na Bíblia? Ou conversão. É você dar uma volta de 360? Não, é uma volta de 180 graus, né? Ou seja, você estava indo por um caminho e você volta ao contrário do que você estava indo, né? Não é dar a volta completa e continua no mesmo lugar. Eu já fiz isso nas rotatórias por aí, né? Eu me perco na rotatória, quando eu percebo estou no mesmo lugar. E aí eu vejo, estou errado, vou ter que voltar. Quantas vezes fiz isso? Mas não é isso. A gente volta, a gente se arrepende. Arrependimento significa conversão ou renegar, né? O crente precisa renegar o quê? Ele fala, ele precisa dizer não para o velho homem com suas paixões. O crente renuncia, ele larga uma coisa para poder abraçar outra. Mas renunciar o quê? O que Paulo está falando para renunciar? Ele fala duas coisas. Primeiro ele fala de impiedade. O que significa impiedade nas Escrituras? Nas Escrituras, impiedade significa oposição à verdadeira adoração e devoção a Deus. Impiedade é uma relação errada com Deus. Impiedade é vida de pecado. Pecado, originalmente o termo pecado significa errar o alvo. Errar o alvo. Deus deu um alvo e o homem atirou e errou. Isso é pecado. Pecado nas Escrituras significa isso. Então, impiedade ou deixar de ser piedoso é a vida piedosa é uma vida de relacionamento santo e um relacionamento saudável com Deus. Isso é uma vida piedosa. Impiedosa é o contrário, é um relacionamento não neutro com Deus, mas um relacionamento rebelde contra Deus. Impiedade significa rebelião contra Deus. A humanidade toda está em rebelião contra Deus. Vocês se lembram quando nós estudamos sobre o caso de Faraó? E assim toda a raça humana não crente, nós vimos sobre isso na parte que nós falamos sobre queda, né? Nós vimos isso. Então, a impiedade é isso, é uma relação errada com Deus, um relacionamento errado com Deus. E as paixões mundanas, o que seriam? Está dentro do tema do sinônimo de perversão, perversidade, paixões mundanas. Por exemplo, alguns exemplos, é o alcoolismo, a avareza, a agressividade, o desejo sexual desordenado. Eu coloquei apenas alguns aqui, não é? Os mais, poderíamos dizer, os mais frequentes, né? Os mais visíveis, os mais pesados, por assim dizer, né? Alcoolismo, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Tomar álcool é proibido pelas Escrituras? Não. Mas o alcoolismo é proibido. A embriaguez, então, é um desejo desenfreado acima do limite. Perceberam? São coisas boas que Deus criou, Satanás colocou no coração, as paixões mundanas por essas coisas que excedem o que é normal, excedem o que é santo. Por exemplo, ter dinheiro é pecado? Ter bastante dinheiro é pecado? Mas a avareza é, porque a avareza é paixão pelo dinheiro, é idolatria. Você ser firme nas suas colocações, por exemplo, se irar quando alguma coisa injusta acontece, é pecado?
Não é pecado, queridos. Presta bem atenção, isso não é pecado, se você não agir de forma agressiva com outras pessoas. Mas você sentir ira é normal. Porém, a agressividade é o excesso. Sexo é santo, dentro do casamento, é uma bênção. Porém, desejo sexual impuro, desordenado, é pecado. É pecado. Então vejam, as paixões, elas excedem aquilo que Deus criou. Ou seja, a natureza carnal, né? A carne, é o eu ou a carne, buscando violentamente satisfação própria. Isso que significa paixões mundanas. Então, encerrando, quando não temos um devido relacionamento com Deus, isso é impiedade, ou seja, um relacionamento correto com Deus. Quando isso não existe, o nosso eu é o dono de tudo. Ele é o Deus da nossa vida. E o que acontece? E o nosso eu, busca satisfação no mundo de forma apaixonada e desenfreada. Quando nós não temos Deus como nosso maior amor, como nosso Senhor, como nosso Redentor, quando nós não temos esse relacionamento correto com Deus, então o eu passa a ser o nosso Deus e guiar as nossas paixões. Aliás, ele vai avolumar as nossas paixões de forma pecaminosa, ok? Vamos voltar a falar rapidamente, concluindo agora, sobre a pedagogia da graça. Pedagogia da graça. Vamos lá, versículo 12. Olhem de novo para o versículo 12. Agora eu quero falar sobre o termo educando-nos. Paulo diz que a graça educa o crente. O termo educando-nos, no grego paideuo, ele significa que a graça está nos disciplinando. Ela está disciplinando-nos, instruindo-nos, corrigindo-nos. Ela é o pedagogo. O pedagogo é alguém que conduz a criança no ensino correto. Ela coloca um pedagogo, um mestre, ele coloca uma criança, a ideia aqui é essa, um pedagogo, né? Que coloca uma criança, ou seja, aquele que não tem instrução nenhuma. O pedagogo é o mestre. A criança aqui é o crente que se converteu a Jesus Cristo e ainda não sabe o caminho a seguir. Então a graça é o mestre que pega esse crente e vai dizer assim: vem cá, eu vou te ensinar daqui para frente como você deve andar, como você deve agir de conformidade com a graça de Deus. Se você se converteu a Jesus Cristo, versículo 11, a graça se manifestou salvadora. Então você foi resgatado, você foi redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Agora você é uma nova criatura. Mas você, sendo nova criatura, tem gasolina no tanque, por assim dizer, né? É um motor de um veículo que está pronto para andar. Mas falta um motorista. Falta alguém que lhe mostre o mapa. Para onde ir com esse carro? A graça vai fazer isso. Vai fazer você andar pelos caminhos que Deus quer que você ande. É isso que a graça faz. Então ela se mostra como um pedagogo que conduz essa criança no ensino correto. Então, Paulo diz que a graça que antes de tudo nos salvou, nos regenerou, no versículo 11, agora nos educa, nos treina. A graça está nos treinando, nos disciplina em todos os nossos relacionamentos. Em primeiro lugar, com nós mesmos. O que ela está fazendo em nós? A gente vai trabalhar isso mais na outra aula, mas vamos olhar as 3 coisas que a graça ensina, como ela educa o crente, para que nós vivamos no presente século. Olha aí o finzinho do versículo 12, né? Depois que a gente abandona a impiedade e as paixões mundanas, então nós vivamos, correto? É isso que tem aí na sua Bíblia? Nós vivamos quando? Qual tempo? Agora. Presente século, agora. De que forma? Sensata, justa e piedosamente. Alguém tem outra versão aí que diz diferente? Sensata, justa e piedosa. Pode falar. Sóbria, justa e piamente.
É a mesma coisa. Vocês perceberam que a palavra sobriedade é a mesma, tem o mesmo sentido de sensatez. De maneira sensata, significa um relacionamento correto com nós mesmos. Nós dominando o nosso eu. Isso chama-se sensatez. Isso significa que a graça está nos ensinando a dominar o eu, a ter domínio sobre o eu. Por quê? Porque nós ainda estamos com a natureza caída dentro de nós. Nós ainda temos uma guerra, dentro de nós. Agora começou a guerra. Depois que o crente se converte, a graça vai equipar o crente para que ele vença o primeiro e maior inimigo que ele tem. Qual é? O eu. Ele mesmo. O maior inimigo dele, e ele vai aprender a se relacionar com esse inimigo, é o eu. Então, em primeiro lugar, ele vive de forma sensata. Segundo ponto, viver de maneira justa. O que fala sobre justiça? Fala de relacionamento com o próximo, com os outros homens, com as outras pessoas. Justiça fala que eu vou andar de forma correta para não ferir. Quando você é justo, você não está ferindo o semelhante. Então, o segundo ponto, você anda de forma justa com o nosso próximo. Você vai ter um novo relacionamento com o próximo. Em terceiro lugar, e último e mais importante, piedosamente ou piamente, que significa um relacionamento com Deus. Aqui já na vertical, um relacionamento piedoso. Piedoso significa um relacionamento com Deus. Então, os 3 relacionamentos que nós temos no mundo, você só tem esses 3 relacionamentos: com você mesmo, com as outras pessoas que estão no mundo e com Deus. Então, aqui são as 3 coisas que a graça está nos ensinando. Vamos concluir? Concluindo, ele diz muito mais coisas, mas 2 coisas que eu gostaria de ressaltar aqui. Em primeiro lugar, sem ensino ou sem doutrina, não há transformação de vida, que frutifica em uma nova... O quê? Transformação de vida, que frutifica em uma nova vida, desculpa aqui, né? E isso glorifica a Deus. Porque sem a graça aplicar a palavra de Deus na nossa vida, se não há doutrina, não há frutos. Não há transformação, não há frutos e não há como agradar a Deus. Então, a graça aplica a própria palavra. Nós não estamos, como eu disse no começo, voando para lá e para cá, por todo o vento de doutrina. Vem um homem aqui e prega uma coisa, vem outro e prega outra, vem uma mulher e prega outra. Aqui não. Aqui não. Mas existem esse tipo de coisa, não é? Então, tem um monte de doutrina. Mas o que a igreja bíblica faz? Ensina a Bíblia. Oh, mas só isso a igreja faz? Puxa, é pouco? É pouco ensinar a Bíblia? É pouco te mostrar o caminho para ir para o céu? A não ser que você queira outras coisas, mas aí a igreja não fornece, né? Aí você pode ir numa assistência social, você pode ir pedir para o governo, para o político, lá na Câmara dos Vereadores. Aí você pede outras coisas. Na igreja você vai ganhar o caminho, a igreja vai te ensinar o caminho para ir para o céu, para encontrar aquela gloriosa manifestação de Cristo, o noivo, quando ele voltar. A igreja está preparando você como noiva para receber o noivo. Ok? É isso que a igreja faz, tá bom? Em segundo lugar, a operação da graça educadora se dá na igreja, coluna e baluarte da verdade. Interessante, né? Nós estamos estudando isso também em Timóteo, né? Vocês viram como Deus é maravilhoso? Eu juro, olha, irmãos, eu quero dizer para vocês, tira a palavra juro, né? Mas eu quero dizer para vocês, diante de Deus, isso aqui não foi preparado de propósito, irmãos, né? E quando eu voltei para essa aula agora, nesses dias, preparando, né, o retorno para os 4 temas, eu me deparei com essa parte da doutrina que fala lá de Timóteo, né? Que a igreja é a coluna e baluarte da verdade, que é exatamente o que eu expus para vocês domingo passado, vocês se lembram? Né? Então a igreja que é a coluna e baluarte da verdade, é ela que é o meio através do qual a graça
né, se manifesta e transforma os crentes, né, pela igreja, que é a coluna e baluarte da verdade, através de pessoas comissionadas, dotadas sobrenaturalmente para o ensino, ou a vocação divina. Existe uma vocação divina. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que adorar homens, pastores? De jeito nenhum, de forma nenhuma. Eles só foram comissionados por Deus. Há uma gratidão em ter, né, mestres? Há uma gratidão, só isso. Mas eles são pecadores como qualquer um de vocês, ou até pior. Pode falar, amor. Verdade. Nossa, é verdade. Que interessante, né? Até no estudo de quinta-feira. Com certeza, eu não conversei com o Rodrigo esses dias. Sobre isso não. Conversamos um monte de coisa, mas isso não. Então, olha que coisa interessante, né? Se o Espírito não está guiando a igreja nesse sentido, para aprender o que é a graça, né? E como ela se manifesta. E a igreja como coluna e baluarte da verdade. Espere só que vocês vão ver o que vem a pregação. Eu nem sei, viu? Mas Deus vai falar com você. E se não for nada a ver com isso, vai ser o que você precisa ouvir da doutrina. Porque a doutrina, a graça está educando a gente através do que o Rodrigo vai falar. Você acredita nisso ou não? Eu acredito. Então, ela é a coluna e baluarte da verdade. Eu não estou dizendo aqui que a gente adora homens que têm essa comissão, mas a gente é grato a Deus por ter esses homens. Esses homens são bênção para a igreja, homens que nos ensinam, que gastam tempo em estudar livro, ler livro, para poder dar uma aula para a gente, para poder pregar para a gente. Mulheres que Deus está levantando para serem também mestras do bem. Não é? A gente é grato por essas pessoas, porque nós não sabemos tudo, nós precisamos uns dos outros, nós temos que ter um coração humilde, de entender que Deus está levantando pessoas para nos ajudar. E você não precisa adorar nenhum homem, mas adore a Cristo, que colocou na igreja apóstolos, não, hoje apóstolos não mais, né? Mas colocou assim na igreja, no tempo dele, ele colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Hoje nós estamos só na categoria de pastores e mestres, que é a mesma coisa. O pastor tem que ser mestre e o mestre é um pastor. De alguma forma ele é um pastor, porque ele ensina, ele mostra o caminho. E o presbítero tem que ser pastor-mestre, né? Mestre e pastor. Então é isso, queridos. Eu quero encerrar com a frase do William Hendrickson, Dr. William Hendrickson. Ele disse o seguinte: a graça de Deus é seu favor ativo, que outorga, que dá, que concede o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos. Nós merecíamos o maior de todos os castigos por sermos rebeldes, mas a graça nos concedeu o maior de todos os favores. Qual é o maior de todos os favores? A salvação em Cristo. A salvação em Cristo não acaba quando você se batiza. Ali começa. A redenção iniciou ali. E Ele está te transformando, te salvando de você mesmo. Ele está transformando. Por isso que o Dr. William Hendrickson, ele diz que a graça de Deus é seu favor ativo, que continua trabalhando na sua vida. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tua graça que continua se manifestando no nosso meio, salvando-nos e também salvando-nos ainda de nós mesmos, nos libertando dessas paixões mundanas e da impiedade e tirando de dentro de nós aquilo que nem nós sabíamos que existia. Portanto, eu te peço, continue essa obra na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui, nessa igreja, para que ela esteja adornada na sua segunda manifestação. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.